Apresentamos neste vídeo um guia para a geração manual de apostas do aplicativo Loto Mais. Nesse modo de geração, o usuário tem toda a autonomia para as escolhas dos filtros, que serão aplicados nas combinações, para o cálculo que resulta nas combinações sugeridas para se apostar na Loto Fácil. É altamente recomendado, antes de ver esse tutorial, assistir os vídeos sobre cada filtro para entender seu funcionamento. Iniciamos tocando em Avançado. Em seguida em Gerar. Escolhemos a quantidade de apostas que queremos gerar. Selecionamos Manual e em seguida Avançar. Nesta tela, é mostrada a relação de todos os grupos de filtros. Cada um deles contém uma relação de filtros. Na parte superior, à esquerda, temos a quantidade de apostas que queremos gerar. À direita, temos a quantidade de combinações estimadas. À medida que os filtros forem sendo escolhidos, é aplicada a eficiência prevista na escolha, e essa quantidade vai diminuindo. Como ainda não foi escolhido nenhum filtro, essa quantidade é a total possível na Loto Fácil com mais de 3 milhões. Esse dado vai ficar mais claro quando aplicarmos os filtros. Nosso objetivo é escolher vários filtros, até que a quantidade prevista, mostrada acima, se reduza à quantidade desejada, mostrada acima, à esquerda. Para obter o prêmio máximo, com 15 acertos, temos que acertar todos os filtros. Se errarmos em alguns deles, ainda é possível obter os prêmios menores, com 14, 13, 12 e 11 acertos. E vamos lá! O primeiro filtro, inclusão de dezenas, é fundamental e deve ser escolhido. Então vamos a ele. Como explicado no vídeo desse filtro, as posições em verde são as dezenas que foram sorteadas ao longo dos últimos concursos. Então, por exemplo, a coluna da dezena 1 mostra o comportamento dessa dezena, ou seja, quais os últimos concursos em que ela foi sorteada. Vemos que ela foi sorteada nos 3 últimos concursos, mas no anterior, não. Essa análise pode ser feita para todas as dezenas, em suas colunas respectivas. Pela tabela de níveis, no menu acima, vemos que a indicação é escolher entre 1 e 8 dezenas. Sendo que para cada escolha, existe uma eficiência e um risco, que são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o número de dezenas escolhidas, maior será a eficiência. Então vamos eliminar um maior número de combinações. Mas também, maior será o risco, porque, se escolhermos uma dezena, temos que acertar uma, ou seja, ela tem que ser sorteada. Se escolhermos 8 dezenas, as 8 têm que ser sorteadas. Muito mais difícil, maior o risco de errar. Na prática, podemos dizer que as nossas posições, ou dezenas, têm que ficar verde, quando o concurso for sorteado. Temos que evitar as posições em amarelo. Esse raciocínio vale para todos os filtros. Na prática, temos que escolher posições que fujam do amarelo. Quais dezenas escolher, depende da estratégia de cada um. Pode-se avaliar que determinada dezena, que foi sorteada nos últimos concursos, vai ser sorteada novamente, por exemplo, a dezena 7. Então escolhe-se esta dezena. Ou pode-se escolher uma dezena, que foi pouco sorteada nos últimos concursos, como a 22. Então temos duas decisões a tomar. Quantas dezenas escolher? E quais delas? Vamos inicialmente escolher 8 dezenas. Tocamos em Avançar, para confirmar.
Se olharmos para as apostas estimadas, vemos que das mais de 3 milhões iniciais, essa quantidade foi reduzida para pouco mais de 19 mil, depois da escolha desse filtro. Teoricamente, se formos fazer essa quantidade de apostas na Loto Fácil, podemos finalizar nossas escolhas dos filtros, porque apenas com o uso desse filtro, a quantidade desejada já foi conseguida. Aí já podemos avançar e pedir para fazer o cálculo. O aplicativo mostra essas combinações e apostamos com elas. Não é o nosso caso, temos que reduzir para uma aposta, além do fato de que é muito arriscado escolher 8 ou mais dezenas. Vamos no nosso jogo escolher 6 dezenas. Tocamos em avançar para confirmar. Se olharmos para as apostas estimadas, vemos que foi reduzida para pouco mais de 92 mil, depois da escolha desse filtro. Vamos agora para o filtro. Sequências agrupadas em 5. Vemos que temos 21 opções de escolha. Em todos os concursos, só uma é sorteada, em amarelo. As outras 20, não, em verde. Novamente aqui, temos que fugir do amarelo. São 20 posições com chance de acertar, e uma de errar. Nesse caso, vamos escolher 8 posições. Confirmamos. As estimadas diminuíram para 57 mil. Vamos para o terceiro filtro. Vale o princípio da fuga do amarelo. Vamos escolher a faixa entre 6 e 7, nível 6. Vamos para o próximo. Escolhemos a faixa entre 8 e 9, nível 6. Vamos agora para dezenas associadas 2 a 2. Escolhemos a posição 7 a 8 e a 10 a 11. Pouco mais de 9 mil combinações. Vamos agora para as dezenas agrupadas em 3. Temos 17 posições para marcar, sendo que só uma é sorteada. Novamente aqui, escolhemos 8 posições. Estimadas estão em 5 mil. Vamos para repetições de dezenas. Escolhemos 101 a 150. Aqui, temos um total de 50 posições, e pela coluna 2, a média é de 10 erros por concurso, 10 em 50. Vamos escolher 5 posições. Nesse mesmo grupo de filtros, vamos escolher 351 a 400. Escolhemos mais 5 posições. Estamos agora com 500 e poucas estimadas. Avançamos para o grupo repetições diferentes de 8.
Escolhemos 201 a 250. Escolhemos 4 posições. Estamos agora com 185 estimadas. Escolhemos repetições diferentes de 9. 601 a 650. Escolhemos 4 posições. Ainda nesse grupo, escolhemos 1001 a 1050. Escolhemos 4 posições. Vamos agora para repetições diferentes de 10. Escolhemos 51 a 100. Escolhemos 5 posições. Próximo. Repetições diferentes de 9 e 8. Escolhemos 701 a 750. Note que para esse grupo, a média de erros, da coluna 2, é em torno de 3. Podemos então escolher mais posições. Vamos escolher 6 posições. Estamos quase lá. Ainda nesse grupo, escolhemos 101 a 150. Escolhemos mais 6 posições. Chegamos a uma quantidade que precisamos. Note que, enquanto as apostas estimadas ainda estiverem acima do necessário, elas ficam em laranja. Assim que for atingida a quantidade, elas passam para a cor verde. Como cada eficiência é aproximada, existe um erro nessa contagem, e pode ser que no fim do cálculo, restem mais de uma combinação. Para evitarmos isso, escolhemos mais alguns filtros, para garantir que restem apenas uma combinação. Não existe nenhum problema em escolher mais filtros do que o necessário. O aplicativo só utiliza os filtros, até que a quantidade de combinações que pedimos seja atingida. Aí ele interrompe o cálculo e mostra as combinações que restaram. Então, podem existir filtros escolhidos que não serão utilizados. Vamos selecionar repetições diferentes de 9 e 10. Escolhemos 1 a 50. Escolhemos 6 posições. Note que as estimadas zeraram. Mas não devemos nos preocupar com isso. Finalizamos aqui nossas escolhas dos filtros. Tocamos em avançar. Este é o resumo dos filtros e as escolhas que fizemos. No total, escolhemos 15 filtros e reduzimos a quantidade total para uma combinação. Dos mais de 500 filtros disponíveis, utilizamos apenas 15. Esta pode ser considerada uma estratégia agressiva. Escolhemos níveis altos em cada filtro. Precisamos de poucos filtros, com risco alto em cada um deles. Nesse caso, foi feita dessa forma, até para o vídeo não ficar muito longo. A estratégia a ser usada depende das escolhas de cada um.
O próximo passo é fazer o aplicativo calcular nossa combinação com as escolhas que fizemos. O aplicativo gerou todas as combinações, aplicou os filtros, de acordo com nossas escolhas, e nos deu a combinação que foi aprovada em todos eles. Vamos olhar o desempenho dos filtros, tocando em Filtros, no menu abaixo. Notamos que dos 15 filtros escolhidos, ele utilizou apenas 13. Agora é só apostar com essas dezenas e aguardar o resultado.